Hoje nós estamos falando de direitos fundamentais, em específico o direito de família, né? Essa relação que se tornou tão evoluída aí no processo que está permitindo hoje em dia até que pessoas do mesmo sexo se casem. Tinha aí uma proposta, né, da união tribal, mas eu acho que aí já era muita coisa, né? Não deixaram passar. Por enquanto, não sei, acho que daqui a pouco vai acontecer também. O mundo está num avanço aí, eu não sei se é avanço ou retrocesso, mas estamos aí diante dessa situação. Mas tínhamos deixado, na questão da criança, né, do filho, um importante posicionamento aí que eu preciso que o senhor tome perante o nosso telespectador. Como fica a situação da criança no casamento e na união estável, né? Tendo em vista que até pode ser feita uma adoção, principalmente para aqueles que são do mesmo sexo? Não, com certeza. Então, na verdade, é independente do contexto em que a criança, a criança é ou concebida ou adotada, seja no casamento ou seja em união estável, o Estado, né, no caso, o nosso ordenamento jurídico, ele consegue integral proteção à criança, né, no caso, inclusive com uma série de normas protetivas, né, a partir do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, também na própria Constituição Federal, uma série de princípios, como, por exemplo, o princípio da igualdade entre filhos, né, por exemplo, o pai que tem um filho oriundo do casamento e outro filho oriundo da união estável. Nessa circunstância, pouco importa. E o adotivo também, é bom lembrar o telespectador que não vai muito tempo atrás, né, o filho adotivo tinha condição diferenciada na sucessão. E foi a lei do divórcio, o senador Nelson Carneiro, que acabou com essa distinção. Hoje, todos os filhos adotivos ou naturais têm o mesmo tratamento da lei. Isso, com certeza. A Constituição estabelece o princípio explícito, né, da igualdade entre filhos. Entretanto, também até por uma interpretação uma interpretação teleológica mais profunda, com o princípio da dignidade da pessoa humana, né, no caso a cláusula do Estado de Direito, ela garante integral igualdade entre os filhos, seja ele decorrente da união estável, seja eles decorrente do casamento, seja eles oriundos da adoção. Agora, todo mundo que quer começar gosta de saber também o fim, né? Se eu vou no cartório e faço o reconhecimento de uma união estável com minha companheira, o meu companheiro, digamos, hipoteticamente, na hora que vai terminar esse negócio, eu posso também ir direto no cartório com a pessoa e fazer uma dissolução dessa sociedade, ou eu vou ter que, aí, nesse caso, ir no juiz, ele que não interferiu no processo da união, para decidir como é que fica a questão? Então, na verdade, se há um consenso entre os companheiros, se não há nenhuma divergência, se não há nenhum em relação à partilha de bens, em relação aos filhos oriundos, é possível, sim, que você não precise ir até o judiciário para que, no caso, coloque fim à união estável. A não ser que haja menores, né? Isso. Se houver menores, aí tem que haver por causa da tutela à criança, né? Entretanto, como o senhor mesmo disse, se há interesses de menores ou se há dúvida em relação à partilha de bens, quem vai ficar com cada coisa, daí, obrigatoriamente, os companheiros precisam ingressar em juízo com uma ação de solução de união estável, em que, no caso, se tiver o interesse de menores envolvidos, o Ministério Público, né, vai ser chamado para intervir isso. Bom, no caso, nós estamos falando dessa união entre duas pessoas, né? Mas tem uma tendência aí de um certo grupo de que possa haver uma participação tribal nesse tipo de união. Como é que tem sido o comportamento da Justiça diante desse caso, ou ainda não chegou ao Judiciário nenhum tipo de proposta nesse sentido? Então, legalmente mesmo, atualmente, Eu acho que o Judiciário decidiu em tese a questão, Isso. Né? Atualmente, apenas 4 espécies de famílias são legalmente reconhecidas, que é, no caso, a família matrimonial, decorrente do casamento, a família convivencial, que é decorrente da união estável, a família monoparental, que, no caso, apenas uma da figura dos pais com os filhos, seja por motivo de falência do outro ou por motivo de abandono, e a família substituta, que é a família da adoção, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, hoje o direito, a jurisprudência e a doutrina do direito, ou seja, os estudiosos do direito, com base nessa concepção afetiva de família que eu disse para o senhor, eles vêm reconhecendo
algumas outras espécies de família. E há a família poliafetiva, que no caso o núcleo dela é a relação entre mais de duas pessoas. Mas isso é uma questão ainda muito controvertida. Ocorreu o reconhecimento de algumas delas em tribunais que são mais vanguardistas, né, mais modernos, mas ainda não há consenso. E também como não há previsão legal, e então há essa divergência. Os tribunais, alguns reconhecem, outros não reconhecem. Com relação ao tratamento que é dado ao filho, né? E também, no caso, considerando os avós, como é que fica a questão da alienação parental na união estável? Há distinção para a união no casamento, para a união estável, a união decorrente da união estável no tratamento do filho, para visitação, frequência, família? Então, hoje, todas essas questões se ligadas ao afeto, porque, na verdade, a alienação parental ela nada mais é do que um dos responsáveis, um dos membros da família, ele busca se distanciar, né? Como é que eu posso dizer? Aliás, deixa eu até passar aqui ao telespectador, que às vezes fica voando, né? A gente fala aqui, alienação parental, o cara, poxa, está me xingando. O problema é o seguinte, às vezes você está com o seu filho e tem uma bronca com o avô paterno ou materno e não quer que ele veja a criança. Esse avô tem o direito de ir na justiça e exigir o direito de visitar a criança. Assim como os pares que se separam, né? Um não quer que o outro veja, um não quer que o outro faça. Isso demanda um reconhecimento de alienação parental que a justiça vem naturalmente corrigir. Não, com certeza. E como o senhor disse, a alienação parental é uma alienação do afeto, né? E, na verdade, hoje, atualmente, como eu disse para o senhor, ocorre o princípio da igualdade entre tanto as famílias convivenciais, né, oriundas da união estável, e as famílias matrimoniais, oriundas do casamento. Claro que eu estou dizendo em questões jurídicas, né? É o casamento legal e a união estável. Então, neste caso, como há essa igualdade absoluta entre ambas as relações, hoje, o mesmo tratamento jurídico dado à alienação parental ocorrida em meio aos filhos, né, concebidos do casamento, também despeja sobre os filhos oriundos da união estável. Eu quero agradecer a participação do Dr. João Gabriel Faria, ele hoje veio falar com a gente, deixar claras posições aí a respeito desse paralelo que se trava entre o casamento oficial e a união estável, e certamente demandou um conhecimento maior àqueles que estavam nos acompanhando. Obrigado, doutor. Com certeza. Satisfação em tê-lo conosco. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. É um privilégio poder estar elucidando uma questão tão importante, tão essencial e muito desconhecida por aqueles que muitas vezes têm o direito.